depois de mergulhar na grandiosidade do Teatro Amazonas, chegou a hora de ir ainda mais fundo em suas histórias. Na parte 2 dessa visita inesquecível, você vai descobrir detalhes, curiosidades e personagens que ajudaram a construir esse verdadeiro símbolo da cultura amazonense. O Turistando com Gabi continua agora em mais um capítulo de emoção, arte e memória. Estamos aqui com o Vitor novamente porque ele prometeu e ele está cumprindo a parte 2 aqui no teatro e hoje ele vai revelar mais segredos pra gente, não vai? Vou sim, hoje, de todas aquelas informações que foram passadas na primeira parte do Turistando com Gabi, hoje a gente vai complementar tudo aquilo que foi falado e algumas coisas a mais. Então tem que esperar. Tem que esperar, tem que ficar ligado. Agora o Vitor vai contar umas histórias pra gente sobre as máscaras e sobre os artistas que são homenageados aqui. Fale um pouco pra gente. Muito bem, esses artistas aqui, esses nomes ao redor do Salão de Espetáculos do Teatro Amazonas são homenagens a vários compositores, escritores, poetas, dramaturgos, todos eles aqui devidamente homenageados. Muita gente acha que eles se apresentaram aqui, escreveram peças aqui para o teatro, mas não. O teatro foi construído muito depois da morte deles, mas a sua relevância e a sua importância ela é devidamente lembrada e homenageada até os dias de hoje. Um exemplo disso, a gente tem Mozart, Beethoven, Verdi, Shakespeare e nós também temos brasileiros aqui, não podia ficar de fora. Que aqui atrás nós temos Martim Pena e Antônio José, que foram dois dramaturgos de muita importância aqui no Brasil. E aquelas que a gente viu lá em cima, eles são todos brasileiros também? Isso, diferente desses daqui, aqueles bustos lá de cima, Carlos Gomes, Gurjão, também tem um busto de Martim Pena e Antônio José, esses todos brasileiros. Aquele do Salão Nobre são todos brasileiros. Então tem espaço para todos eles serem homenageados. Tem espaço para todos. E se vier mais, vocês vão colocar? A gente arruma espaço para colocar, porque todas essas pessoas têm a sua relevância histórica, a sua relevância cultural e todos merecem a devida homenagem. Principalmente aqui no teatro. Né? A pessoa nunca morre se a lembrança permanecer viva. Exatamente. Então eles estão sendo homenageados aqui no Teatro Amazonas, no centro do Teatro Amazonas. Logo no Salão de Espetáculos, onde tudo acontece. Então, tudo isso faz parte do contexto do Salão de Espetáculos do Teatro Amazonas, reforçando tudo aquilo que eu já tinha falado do que foi dito lá dentro. E é incrível que a gente vem pela primeira vez, vem pela segunda vez e ainda tem história. Sempre tem história. O que falar. O teatro ele guarda muita história, né? Guarda muita história, tanto que a visitação normalmente ela dura em torno de 45 a 50 minutos. Isso dependendo da curiosidade dos visitantes, se estende até praticamente uma hora. Tem história e tem que ter tempo para conhecer. Tem. E aqui no Turistando a gente traz as pessoas aqui. E disposição também, porque aqui a gente anda. Tem que estar com cardindinho. Tem, sobe e desce muita escada. Agora o Vitor vai contar mais histórias pra gente. O que tu tem pra contar pra galera? Bom, muito antes de 74, quando foi instalado o ar-condicionado no salão de espetáculos, o sistema de ventilação ele era bem diferente. Ele era mais simples, porque essas portas elas simplesmente não existiam. Eram somente cortinas e o vento que vinha de fora refrescava o ambiente. Mas isso tinha um problema muito grande, porque como o teatro ficava aberto, todo tipo de som externo acabava atrapalhando as apresentações no palco do Teatro Amazonas. Então, o que aconteceu? Como eles resolveram isso daí? Na época,
foi colocado em todo o entorno do teatro esses paralelepípedos de borracha aqui, justamente para abafar e diminuir o som das carruagens e dos cavalos que chegavam aqui na época. Olha que legal. Na época eles já pensavam em um abafador de som. Já, o que é completamente... Nós ainda temos hoje um abafador de som, porém, esse daqui não já é mais não se um usa... paralelepípedo de borracha. Já tem muito tempo. A tecnologia chegou aqui no teatro. Chegou, e chegou de uma forma muito sutil que você quase nem repara que é um abafador. Que legal, mais uma história aí pra gente, uma curiosidade, né? Porque eu jamais imaginei que um paralelepípedo seria usado para abafar. E um detalhe é que ainda continua na parte de trás do teatro até hoje. Eles estão lá? Sim. Aí você pensa, é um paralelepípedo de borracha, ele deve ser maleável e tal. Não, gente, isso aqui é a parte mais grosseira de toda aquela borracha que não era utilizada, mas ainda assim, borracha. Muito rígida, porém funcionava muito bem para abafar o som. Interessante. Curiosidades que é só aqui no Turistando com Gabi vocês vão encontrar. E agora o Vitor vai explicar sobre esses personagens na história do teatro, né, que deixaram sua marca de alguma forma aqui. Explica pra gente o que eles fizeram e de que forma eles atuaram aqui no teatro para que hoje ele esteja aqui. Muito bem. Esse aqui, na ponta esquerda da parede, ele é o Crispim do Amaral. O Crispim ele foi responsável por toda a decoração do Salão de Espetáculos do Teatro Amazonas. Você lembra daquela pintura que estava no teto? Pois é, esse cara que pintou aqui. E um detalhe importante, ele é um artista brasileiro, né? Ele era de Olinda, então tinha toda uma característica muito específica. E além da pintura, também ele montou aquela rosácea, que é por onde sai o ar gelado do ar-condicionado, que refresca ali o salão de espetáculos. E no meio, aqui do lado do Crispim, a gente tem Domenico De Angelis, um artista italiano que veio para cá justamente para finalizar algumas coisas específicas do Teatro Amazonas, e ele também fez toda a decoração do Salão Nobre do Teatro Amazonas. Salão Nobre é esse que vocês já conhecem muito bem, que eu sei disso. Domenico De Angelis, juntamente com Enrico Quattrini, que é esse outro italiano aqui na ponta, eles foram os responsáveis e idealizadores da construção do monumento que fica bem no meio do Largo de São Sebastião, que se chama a Abertura dos Portos. Mais um pedaço da história do teatro, Vitor. Muito bem, nós estamos agora no segundo pavimento do Teatro Amazonas. Aqui o acesso de visitação ele é mais restrito, né? Mas isso não quer dizer que aqui não tenha um contexto histórico, né? Muito bem, aqui, por exemplo, nós temos uma pintura que já fazia parte, desde o começo do Teatro Amazonas, ela preservada, né? Aqui eu não lembro exatamente a data, eu posso dar uma pesquisada e te informo depois. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que essa pintura, ela está muito antes, desde a Reforma de 59, antes da Reforma de 59. Então, ela está aqui, preservada, e é uma pintura original que fazia parte dessa parede do segundo pavimento aqui do teatro. Ela vinha em toda a parede. Em toda a parede. E vocês fizeram essas duas preservações dela. Isso. É aquela que tá ali e essa. Isso. Que lindo. Inclusive, aquela pintura que está no salão de dança e música, aquele verde, Sim. ele também está lá já há muito tempo. Muito tempo, quantos anos? Desde a década de 90. Meu Deus. Desde a Não década tava de nem 90. no sonho da minha mãe e do meu pai ainda. Vai vendo.
Muito bem, como eu já tinha falado sobre a questão dos abafadores, na época que eram os paralelepípedos de borracha, hoje o sistema ele é completamente diferente. Como eu disse, essa sutilidade que você vê aqui serve como um abafador, gente. Atrás desse pano bonito aqui, existe uma espuma que segura todo o som. A partir do momento em que o som se aproxima aqui, ele já fica mais abafado. Então, isso permite que o som se concentre mais aqui no corredor e o que vem de lá de fora não atrapalhe e o que esteja acontecendo aqui dentro não acabe vazando. E fica como decoração, né? Porque é tão lindo esse pano, tão macio, que ainda não tinha passado para encostar nele. Inclusive tem os pedaços, né, nas colunas. Sim. Então tudo foi muito pensado. É colocado estrategicamente e isso vem desde lá de baixo e vai até o terceiro pavimento. Eu já tinha visto, só que eu jamais imaginei que eles eram os abafadores de som. Não falei? Na sutilidade, Gabi. Então, assim, isso já está aqui há muito tempo, já foi trocado também, mas é um sistema que funciona muito bem. Mais uma curiosidade agora sobre os camarotes. Exatamente. Nesse camarote que nós estamos aqui agora, no primeiro episódio foi falado que esses camarotes eles eram leiloados minutos antes das apresentações. Por quê? Porque os barões gostavam de ficar nos lugares mais altos. Porque quanto mais alto, maior o status que ele oferecia para a sociedade. Então todo mundo sabia que aquele barão era muito rico. Porém, esse lugar que a gente está aqui agora eram os mais caros daquela época. Eles eram leiloados minutos antes das apresentações, ou seja, quem pagasse mais ficava nesse lugar. Porém, a visibilidade aqui ela é um pouco diferente, né? Ela fica bem do lado do palco, mas em compensação, se aquele barão quisesse ser visto, ele poderia ser visto por todo o Teatro Amazonas. Interessante. A visão dele é incrível e extremamente privilegiada, né? Tá aqui em cima do palco, consegue ver todo mundo e todo mundo consegue te ver. Exatamente, porque justamente era essa a ideia que ele queria, ser visto por todo mundo. Tanto que a visibilidade da questão do espetáculo, ela é muito limitada. Tanto que daqui para cá não se vê muito da orquestra, não se vê muito do que é apresentado. Só se vê quem tá mais aqui na frente, né? Então, ele colocava a melhor roupa, as baronesas colocavam as melhores joias e vinham para cá. Eles queriam entregar beleza. Entregar beleza. Era como se fosse o Instagram da época, só que sem fio. E vinham para cá. E com muito dinheiro. E muito dinheiro. Agora sobre a pintura. Muito de bem. cima, conte essa história pra gente. Certo. A gente está aqui no terceiro pavimento, a gente pode ter um ponto de visão mais próximo daqui e entender um pouco mais dos detalhes dessa pintura feita por Crispim do Amaral, né? Bom, como eu disse, na primeira vez que a Gabi esteve aqui, essa pintura ela representa uma ópera e as partes principais de uma ópera, dança, música, tragédia, e ali na frente o busto de Carlos Gomes sendo homenageado, certo? Mas o ponto dessa pintura é que ela não foi feita no Brasil, ela foi feita na França por Crispim do Amaral, aquele artista brasileiro que você já conhece, mas ela foi feita por camadas. Se você der uma reparada aqui, onde fica a Torre Eiffel, como eu já tinha mencionado anteriormente, você vai ver que ela foi a última coisa a ser colocada nessa pintura. Ou seja, tudo aqui foi pintado por parte e a Torre Eiffel foi colocada por último. Foi feito em camada e a gente consegue ver daqui de perto essas camadas, né? Exatamente. Que lá de baixo não é uma visão que a gente consegue ter. Parece ser uma pintura única e aqui tu consegue ver a espessura da camada. Isso, até mesmo porque o que dificulta mais essa visão de entender que são por camadas é porque a pintura no teto ela é feita como se fosse uma bacia emborcada, assim, né? Ela é curva nas laterais e nas pontas, então isso dá uma impressão de profundidade e perspectiva.
E aí, curtiu a visão? Eu acho que eu pagaria. Será que vale a Eu pena? pagaria 10 mil agora. 10 mil? Bom, se a ideia fosse para aparecer, valeria, mas Eu para ia aparecer. ver o espetáculo, a Não, mas eu ia visibilidade, entregar no look. Eu ia entregar na beleza, na maquiagem. a gente vê a humildade agora. Como se eu tivesse, né? Pega aqui 10 mil no Pix pra eu assistir. Tô fazendo nada, Assistir o espetáculo de Natal. aí sim. E olha que agora, fica ligado, em dezembro agora, os espetáculos de Natal vão estar rolando aqui no Teatro Amazonas em toda a parte do Centro Histórico de Manaus, então em breve vai estar saindo aí Agenda. toda a programação, a agenda, onde ir, como fazer para adquirir os ingressos, tá bom? Então, você aí que gosta de assistir o Tudo Estando com Gabi, já fica ligado. E agora, pra onde você vai nos levar? Bom, a gente vai agora para o Salão de Dança e Música, né, aqui do Teatro Amazonas. A gente tem alguns objetos bem específicos relacionados à dança, à música, que a gente pode explorar um pouquinho e conhecer um pouco mais do que essa sala tem para oferecer. Por exemplo, logo aqui nós temos umas sapatilhas de balé de alguns bailarinos famosos que já vieram se apresentar aqui no teatro e que também somente visitaram. Aqui Marcelo Mourão, que é um bailarino amazonense, né, renomado, muito importante, já se apresentou aqui no teatro várias vezes e sempre que pode ele aparece por aqui para dar aquele ar da graça do balé, ok? Margot Fontan, que também veio aqui no teatro. Sapatilhas essas daqui que foram doadas por Ana Botafogo, né, uma bailarina muito famosa. E aqui embaixo, na apresentação aqui da Ana Laguna e do Mikhail Baryshnikov, que é um bailarino russo muito importante. Um exemplo disso é como se fosse o Pelé pro futebol. Ele é pro balé. Ele é pro balé, exatamente. Tem uma história até da dança, da música, tudo vocês guardam. Tudo tem Tudo, aqui. tudo a gente guarda, tudo a gente tem um acervo, justamente para frisar essa questão da memória que a gente tem da parte artística, principalmente com os artistas que se apresentam aqui no teatro. Que lindo. E o que nós temos mais por aqui? Muito bem. Aqui, mais um espelho de cristal. Já que se você aí que está vendo o programa pela primeira vez, o espelho de cristal, eu vou reforçar mais uma vez do que se trata. Esse espelho de cristal aqui é um espelho que quase não tem distorção. Por isso que ele é conhecido como espelho da verdade. Mas esse aqui é um tamanho reduzido. Tu lembra, Gabi, da história Sim. do espelho da verdade? Lembro. Muito bem. Então, tudo que você vê aqui é do jeito que realmente é, sem distorção nenhuma. Sem facetune. Sem facetune, sem É filtro, aquilo. sem nada. Muito E bem. essas roupas? Essas roupas aqui são figurinos dos festivais de ópera que acontecem aqui no Teatro Amazonas. O Festival de Ópera, ele é um dos grandes festivais que tem anualmente aqui no teatro. O Festival de Ópera ele acontece no mês de maio, né? Final de abril e aí iniciando o mês de maio. Então, assim, grandes óperas são apresentadas aqui no teatro. Então, assim, convidados de lugares diferentes do Brasil e do mundo se apresentam aqui no teatro, trazendo peças assim, maravilhosas. Já assistiu alguma ópera? Eu tenho vontade de vir, mas ainda não vi. No ano Acho que que vem, ano que vem. venha no Festival de Ópera e se prepare, porque uma ópera, ela demora Trazer comida. 3 horas a 4 horas de espetáculo. Ah, não, dá tranquilo. É tranquilo? É tranquilo que eu vou ficar lá no meu camarote. Que eu leiloei já. Tá vendo, gente? Mas essas roupas ainda são utilizadas? Não, hoje elas São são somente acervo. para exposição, exatamente. Quem são eles na história? Muito bem. Esse aqui é Antônio Carlos Gomes, conhecido como o pai da ópera. Lembra daquele já que ouvi era esse nome. Exatamente, aquele que era coroado lá no salão de espetáculos Sim. pela deusa Vitória. Então, ele é conhecido como o pai da ópera no Brasil, né? Ele é de Campinas e um ponto importante de Carlos Gomes é uma das composições que ele fez na questão da ópera O Guarani, que é muito famosa, que inclusive as pessoas conhecem, mas não pode estar lembrando que ela é o tema de abertura de um programa que passa na rádio
todo dia, que é A Voz do Brasil. Aquela música pam, pam, parará, pam, Eu vou ter que parará. ouvir agora. Não tem erro, todo mundo já ouviu essa música em algum lugar. E quem é? Bom, esse aqui, Heitor Villa-Lobos. Alguns músicos costumam dizer que as composições de Villa-Lobos elas são as mais complexas, né, de se executar, porque a história diz que algumas referências musicais que ele usava nas composições era enquanto ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, ou pegando uma informação de rádio, assistindo uma TV. Então, todo tipo de informação ele absorvia para colocar nas óperas dele. Então, Tudo era inspiração. Tudo era inspiração. Então, as óperas de Villa-Lobos, elas são bem difíceis de executar, são bem complexas, mas são, assim, verdadeiras obras de arte. Talento. Quem tem talento, tem talento. Tem A gente talento. não pode negar. Bom, aqui atrás nós temos um mural em homenagem ao Zezinho Corrêa. Zezinho Corrêa, que infelizmente nos deixou, né, por conta da Covid. Zezinho Corrêa, para quem não sabe quem é, era ali o líder, do frontman da banda Carrapicho, né? Tinha uma influência muito grande no boi bumbá e teve uma... Ele foi o responsável por uma divulgação muito grande do folclore do estado do Amazonas no mundo, principalmente com o hit Tic Tic Tac, né? Eu então, conheço. assim, isso na França virou uma febre, um sucesso enorme. Então, assim, por conta do Carrapicho, Zezinho, isso teve uma notoriedade muito grande, assim, mundo afora. Tanto que existem várias versões em vários idiomas diferentes dessa mesma música. Ele conseguiu ir longe, né, com Conseguiu. ela. Porque essa música eu acho que não existe um ser humano que não conheça. É verdade. Só quem nasceu um dia desses aí, que tá com 2 meses de nascido, Tá perdido na vida, não sabe um que pouquinho. não conhece, Que mas não conhece. todo mundo já ouviu, nem que seja uma vez, 2 vezes, mas já ouviu. Já E é uma ouviu. música que fica na mente, né? Ela não tem como sair. Ele conseguiu deixar a marca dele. Deixou. E aqui a gente tem esse mural aqui, Eternamente Zezinho Corrêa, juntamente com algumas vestes que ele usava nas apresentações. Então, a nossa homenagem a Zezinho Corrêa, que foi um ícone no estado do Amazonas. Bom, Vitor, agora explica pra gente a questão de acessibilidade para os visitantes. Muito bem. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, idosos, todos têm acessibilidade aqui no teatro. Mas nós temos um elevador, caso a pessoa tenha dificuldade para subir as escadas aqui do teatro, temos esse elevador justamente para que a pessoa tenha a oportunidade de vir até aqui o primeiro pavimento, também para conhecer um pouco mais da história do teatro. Ou seja, o Teatro Amazonas ele está para todos podem fazer a visitação. Temos rampas de acessibilidade lá embaixo também. Então, assim, o Teatro Amazonas ele abriu um leque de possibilidades para que todos venham visitar e conhecer o Teatro e todos Amazonas. conheçam a história, né? Que É é isso, importante. galera. É só vir, sem desculpa. Sem desculpa. Está chegando ao fim, Vitor, mais um episódio do Turistando com o Gabi, com mais histórias, mais novidades e tem mais alguma coisa para falar pra gente? Olha, eu só tenho a agradecer ao Turistando com Gabi por proporcionar esse conhecimento para quem não tem acesso ao Teatro Amazonas, para quem ainda não veio, através do seu programa, pôde conhecer um pouco mais de como que funciona a estrutura do Teatro Amazonas. Você que não conhece, venha. E você que não pode vir ainda, fica ligado, porque esse já é o segundo programa que a Gabi vem visitar o Teatro Amazonas, então tem muita informação completa. Tem o primeiro e agora o segundo. Então assiste, porque vale muito a pena. E você que quer vir ao teatro, não sabe como funciona, venha diretamente à bilheteria do teatro. Funciona de terça a sábado, de 9 da manhã até às 17 horas. R$20 a inteira, 10 a meia entrada, e para quem é nascido no estado do Amazonas, a visitação ela é gratuita. E as óperas agora de dezembro, eles conseguem acompanhar onde? Diretamente no site da Cultura ou no Instagram do Teatro Amazonas. Vai estar sendo postado lá e você pode acompanhar a programação de Natal completa. E se quiserem um Turistando com Gabi, aqui na ópera em dezembro a gente vem. Vamos aguardar. O Vitor já disse que vem, só basta vocês quererem.